Olá, me chamo Leandro, vou estar falando um pouquinho sobre o escoamento aí, estacionário e o não estacionário, né? Vamos lá. Nosso sumário, a gente vai trazer introdução, definições, características, exemplos, aplicações dentro da engenharia e a conclusão. Eu vou trazer a introdução, definições e características, e minha amiga Raiz vai dar continuidade aí nos demais. E a nossa introdução fala o seguinte: todos os dias estamos em contato com fluidos em movimento. O ar que respiramos, a água que chega em nossas casas por tubulações, a água que modifica e carrega nutrientes do solo. Então, tudo isso são fluidos em movimento, né? O sangue que passa por nossas veias arteriais também são fluidos em movimento, ok? E eu tenho certeza que agora, da próxima vez que a gente observar o mundo em si, você vai lembrar que muitos do sistema ao seu redor, ao nosso redor, são formados por fluido. Então, assim, praticamente aí 70% hoje do universo é formado por líquido, então tem fluidos. E a definição? Vamos falar um pouquinho sobre a definição do escoamento estacionário e o não estacionário. O escoamento estacionário refere-se a um tipo de fluxo em que as propriedades do fluido, como velocidade e pressão, não variam com o tempo. Nesse tipo de escoamento, as equações de conservação de massa e de quantidade de movimento são simplificadas, facilitando a análise de comportamento do mesmo, no caso do fluido. E o escoamento não estacionário, por outro lado, refere-se a um tipo de fluido em que as propriedades do fluxo variam com o tempo. Nesse tipo de escoamento, as equações de conservação de massa e de quantidade de movimento são mais complexas, pois levam em consideração as variações temporais da propriedade do fluxo, né? Bom, e aqui um pouquinho sobre as características de cada um. No escoamento estacionário, as partículas do fluido seguem trajetórias bem definidas, né? Então, contínuas, podem-se dizer, que podem ser representadas por linhas correntes. Além disso, a velocidade do fluido em qualquer ponto é constante ao longo do tempo. Esse tipo de escoamento é comumente observado em sistemas através de tubulações e canais, né? No caso, rios, lagos. No escoamento não estacionário, as partículas do fluido não seguem uma trajetória contínua, então ele não é definido, né? Podendo apresentar turbulência e variações aleatórias. A velocidade e a pressão do fluido podem variar em diferentes pontos do sistema ao longo do tempo. Esse tipo de escoamento é comumente observado em situação transiente, né? Como durante o início ou término do fluxo em algum sistema, tá? Então é isso, gente. A minha amiga Raiz, ela vai dar continuidade aí. Boa noite. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos de escoamento estacionário e não estacionário. O escoamento estacionário ele inclui um fluxo contínuo de água em um cano e um movimento uniforme de ar em um duto. O não estacionário ele pode ser observado em situações como escoamento turbulento de um rio durante uma tempestade ou um fluxo pulsante de sangue nas artérias. Aqui eu trouxe duas imagens, né? A imagem A e a imagem B, onde elas estão fazendo um comparativo, né, de escoamento. Aplicação na engenharia. Para melhor entendimento, a gente tem aqui a derivada de V, né, do escoamento estacionário, sobre a derivada de T, que é igual a zero. O mesmo se verifica para qualquer quantidade física de interesse. As quantidades físicas elas podem variar de uma posição para outra no campo de escoamento, e nessa situação a velocidade seria expressa pelo vetor velocidade de x, y e z. Já o escoamento não estacionário, os escoamentos laminar e turbulento ou não estacionário podem ser expressos por uma quantidade adimensional, chamada de número de Reynolds. E para um tubo, por exemplo, o número de Reynolds ele é definido pelo RE igual a ρ vezes V, que é a velocidade média do escoamento, e D é o diâmetro do tubo. Se esse resultado
for menor ou igual a 2.200, o escoamento é laminar. Caso contrário, o escoamento ele é turbulento. Conclusão. O escoamento estacionário e não estacionário, eles são dois tipos diferentes de fluxo de fluidos. No escoamento estacionário, ele é caracterizado por propriedades constantes ao longo do tempo, enquanto o não estacionário ele envolve variações temporais das propriedades do fluxo. É importante compreender essa diferença entre esses dois tipos de escoamento para análise de projetos de sistema de fluidos mais complexos. Aqui a gente tem nossas referências que nos ajudou a compor esse trabalho. E é isso. Obrigada. Boa noite.